A gente volta neste bloco falando sobre política com Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar com você e com quem está em casa. Bom, vamos começar aqui então, Lívia, falando sobre as atividades, né? Sobre as atividades que estão sendo comprometidas na Universidade Federal do Piauí. É que, segundo a reitora Nadir Nogueira, né, a queda no orçamento, o corte no orçamento da Universidade Federal para 2025 foi de mais de 6 milhões de reais. Então, a expectativa é de que essa redução vai impactar muito no setor, principalmente de tecnologia e de inovação. Vamos ouvi-la. Infelizmente, nós já temos uma sinalização que o orçamento vai ser menor do que o de 2024, já temos uma estimativa de pelo menos 6 milhões a menos. Então, estamos também trabalhando com a nossa bancada, já respondendo um pouco da sua pergunta, a universidade não vai ter recurso para atender as demandas que nós gostaríamos de atender, principalmente na inovação tecnológica, em tecnologias que hoje estão aí, a exemplo desse equipamento, precisamos qualificar melhor os nossos alunos e professores. Então, um desafio que está posto, mas estamos buscando outras formas, outras vias de captar recursos junto aos ministérios. Estarei indo a Brasília na terça-feira, visitarei alguns ministérios na busca de recurso para melhorar, para crescer o nosso orçamento, que certamente está cada vez mais apertado, dificultando principalmente o ensino, que fica mais comprometido, mas estamos atentos em buscar parcerias também na iniciativa privada para melhorar e ampliar as nossas condições de ensino, de pesquisa, de extensão e inovação. Ano após ano, Lívia Pessoa, a gente ouve esses lamentos dos reitores, dos responsáveis pelas universidades em todo o país. Aqui no Piauí não é diferente, a universidade sempre tem esses cortes todos os anos, parece até já algo favas contadas. No começo do ano sempre eles são avisados desses cortes, que prejudica a extensão, as pesquisas, investimentos, diminui, resseca muitas possibilidades. Ela falou em parcerias. Que tipo de parcerias poderiam ser essas para tentar viabilizar a educação na UFP? Você que é UFPiana, inclusive. Sou UFPiana, com muito orgulho. E aqueles que vivenciam a Universidade Federal, aqueles que vivenciaram ou que entendem como funciona uma instituição pública, entendem que existem muitas dificuldades. A UFP ela é reconhecida nacionalmente e estadualmente como uma instituição de qualidade, com um ensino muito bem colocado, muito bem especializado, mas que possui deficiências, principalmente em relação a insumos e verbas para a sustentação dessa infraestrutura acadêmica e também física do local. Então, existir essa possibilidade da bancada federal direcionar mais insumos, assim como também a presença de instituições privadas na injeção de incentivos, na injeção de investimentos para a melhoria de pesquisa acadêmica e também de uma melhor qualidade de vida para os alunos que vivem a instituição, é muito importante, porque somente as verbas federais elas não estão sendo suficientes há muitos anos. Essa é a crítica também trazida pela nova reitora Nadir Nogueira, de buscar mais espaços e também mais investimentos, não somente vindo da União, porque não está sendo suficiente e não é há muitos anos. Então, é buscar outras soluções e é isso que a gente espera que aconteça de fato. São alternativas, né? Da Universidade Federal, a gente agora fala sobre a Universidade Estadual do Piauí. Hoje, o secretário de Infraestrutura do Estado, Flávio Nogueira Júnior, fez uma visita às obras na Universidade Estadual e ele, segundo ele, toda essa reforma que está sendo feita na universidade, nas dependências da universidade, devem ser entregues até o fim deste mês de fevereiro. Vamos ouvi-lo. Olha, o governador, no início de agosto de 2023, nos determinou para que a gente pudesse fazer uma construção, modernização de 6 blocos novos no campus Torquato Neto. E nós iniciamos essa construção, modernização, em novembro de 23. E foi determinado que em cada ano a gente entregaria 2 blocos de 6 para esse campus. E agora, no final desse mês, nós estaremos entregando o primeiro bloco, que é o Centro de Ciência da Natureza,
Todo bloco, assim como esse que será entregue, é composto por 10 salas modernizadas, amplas, com 2 salas também administrativas, com elevadores, com acessibilidade, com banheiros todos modernos, unissex e também banheiros adaptados para pessoas que têm portadores de deficiência. Então, a determinação do governo do estado para que a gente modernize esse campus e nós estamos fazendo e seguindo à risca. No final de março, nós estaremos entregando também o bloco do CCHL, que é igualzinho a esse que nós entregaremos esse mês, e até dezembro deste ano a gente entrega mais 2 blocos, totalizando 4 blocos conforme o cronograma, e no final, na metade final do próximo ano, a gente entrega os outros 2 blocos, perfazendo os 6 blocos determinados pelo governo do estado. Um investimento de quase 24 milhões de reais, dando mais qualidade de vida ao corpo docente, ao corpo discente, aqueles que estudam e aqueles que trabalham na UESP, que precisavam mesmo dessa reforma, dessa ampliação e modernização, para que tenham sim mais uma qualidade de vida e que traga para essa instituição certamente uma autoestima maior. Aí eu falo de cátedra, porque eu sou UESPiana. Ah, pronto. Egressa da Universidade Estadual do Piauí, campus Torquato Neto, lá na zona norte da capital. E era uma reforma extremamente esperada, o campus estava muito sucateado, há muitos anos não recebia nenhum tipo de investimento na estrutura física e é bem aguardado pelos professores, pela comunidade acadêmica como um todo, né? Tem esse suporte do governo do estado para isso. E que bom, né, Aline? Porque nós sabemos o quanto é importante haver um incentivo ao estudo, principalmente vindo de locais públicos, de instituições públicas que têm esse acesso, que trazem essa oportunidade para estudantes de todo o estado, que sabemos que vêm, eu sou de Parnaíba, vim estudar aqui em Teresina, então existe muito essa necessidade de ter estrutura para acolher esses estudantes e dar oportunidades deles desenvolverem o seu conhecimento acadêmico e trazer oportunidades, inclusive, de mercado. Então, é uma roda que gira, inclusive, para a economia. É muito importante e que bom que está havendo esse incentivo e que está havendo essa melhoria, como você disse. Já precisava há algum tempo. É cada vez buscar esses aperfeiçoamentos e essas melhoras para a educação do Estado. Vamos falar de política partidária? Essa semana a gente comentou de mudanças na liderança do PT e o deputado federal pelo PT, Francisco Costa, falou sobre como é que está o diálogo com os parlamentares e se existe a possibilidade de mudança de líder do governo também. Não, a liderança do PT, agora o nosso líder, que é o Lindbergh Farias, deputado pelo estado do Rio de Janeiro, né, dá sequência ao que já teve lá nessa gestão com o Zeca Disseu e também o último, o Odair Cunha. Sempre a bancada do PT teve uma interlocução muito boa com o governo e buscando sempre um bom diálogo com os outros partidos, um bom debate no colégio de líderes, e vejo que o Lindbergh tem condições de dar continuidade a esse trabalho e realmente qualificar. Eu acho que precisa o nosso atual líder, Guimarães, né, sobre a decisão, se permanece ou não tenho conhecimento de alteração, mas é um bom líder que faz um bom diálogo com todos os outros partidos. O que precisa realmente, eu entendo, é o avanço do diálogo, do próprio Palácio do Planalto estreitar mais a relação com o Congresso Nacional, com as duas casas, com o Senado e com a Câmara. Mas eu tenho muita crença dessa capacidade e disposição do presidente Lula de fazer uma boa integração, agora que nós temos as renovações lá, mudanças na condução das duas casas, agora com o nosso presidente Hugo Mota e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas eu vejo disposição de estreitar essa relação, pensando no Brasil, pensando realmente em avançar na pauta econômica, que possa realmente melhorar a vida do povo brasileiro e a gente deixar um pouco de lado as polarizações políticas e focar realmente no que importa, que é realmente cuidar das políticas públicas para melhorar a vida do povo brasileiro. De uma maneira mais ampla, ele acaba dando uma explanação sobre os caminhos, né, do PT em âmbito estadual, em âmbito nacional. Que caminhos são esses? Qual é a situação do PT hoje? São tantos, Aline. E existem também muitos direcionamentos que estão sendo colocados na mesa. Por exemplo, existe a vontade de líderes do PT de que haja uma expansão aqui no Estado na chapa majoritária, tanto numa chapa pura com o governador, quanto no Senado. Existe o direcionamento que prefere que haja uma integração da base e que outros partidos tenham oportunidade. Existe aquele que é favorável a um apoio simultâneo ao progressistas. Então, assim, são muitos caminhos
caminhos. E o que falta? Esse direcionamento do diretório. Que por mais que o governador Rafael Fonteles seja esse líder e esse articulador político que conversa com todos, que de certa forma coloca os caminhos, existe a necessidade de uma definição do diretório estadual, do diretório nacional, do diretório municipal e de todas as esferas de entenderem qual o rumo que o PT vai tomar para o próximo ano, mas também enquanto partido. Então, não adianta haver uma articulação política, haver o caminho para a eleição do próximo ano, se não há um entendimento quase que regimental do partido. Então, é isso que está faltando. Existe a eleição que vai acontecer em julho deste ano e tende a ser um divisor de águas, pelo que eu pude conversar com alguns petistas. É um momento em que o partido como um todo vai entender qual o direcionamento do Partido dos Trabalhadores, não somente para a eleição do próximo ano, mas da articulação do PT como sigla partidária. Bom, vamos falar agora sobre Brasília, porque dominou o debate essa semana comentários a respeito do ministro Wellington Dias e presidente Lula também. O deputado federal pelo PT, Merlong Solano, falou sobre como a Câmara tem tratado dessa situação e como responder a esses deputados de oposição. Quando se lidera um ministério da importância que tem o Ministério do Desenvolvimento Social, como faz o nosso senador Wellington Dias, você fica na vitrine. E quando esse desempenho mostra resultados concretos, nós reduzimos o número de pessoas na fila da fome. Muitos, são mais de 25 milhões de pessoas que saíram da fila da fome. Reduzimos o índice de pobreza e o de miséria para o mais baixo indicador da história do Brasil. Abrimos uma série de programas que estão levando apoio concreto para as pessoas lá na base, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, como o restaurante solidário, a cozinha solidária. Tudo isso chama a atenção da sociedade, atrai a inveja da oposição e gera esse tipo de crítica. Então é resultado é uma crítica a quem está trabalhando, no sentido de tentar reduzir o impacto positivo do trabalho de quem está trabalhando. É isso, é a trincheira do PT sempre fazendo esse tipo de defesa, claro. Sempre vai ter a oposição batendo em quem está no poder. E nesse caso, quem está no poder é o PT. E claro que a oposição bate muito forte. O deputado Merlong, ele sempre vem com os argumentos de defesa necessários. E é por isso que é tão importante, Aline, existirem parlamentares que são defensores do partido e principalmente do governo no Congresso Nacional, que agora está com essa deficiência por conta do Centrão, que existe uma articulação política muito integrada a isso. Então, existirem petistas dentro do Congresso que lutem pelo bem-estar do governo federal é o que sente muita falta o presidente Lula. É isso, Lívia Pessoa, muito obrigada. Vamos sextar agora? Vou para casa, se Deus quiser. Obrigada e bom descanso, tá? Bom descanso, Aline, para nós.